Olá, amigos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Humberto Fernandes, o apresentador do Jornal Central, e eu gostaria de começar essa fala aqui com vocês agradecendo aos diretores das mais de 230 emissoras de rádio que veiculam o Jornal Central todos os dias através das suas emissoras. Portanto, nós vamos ter muito o que conversar daqui para frente, temos muitas novidades para vocês, né? Uma delas é a questão do lançamento do Jornal da Manhã. Nós já estamos nos organizando para que possamos lançar mais um jornal. Até agora nós temos apenas o Jornal Central, que tem 30 minutos de duração, dividido em 4 blocos. Vocês aí baixam o primeiro bloco, botam os comerciais da rádio, baixam o segundo bloco, botam os comerciais da sua rádio e assim sucessivamente. Se programa em média 3 minutos de intervalo comercial, aí vocês têm exatamente 30 minutos de jornal diariamente. Geralmente, as rádios veiculam a partir das 11h30 da manhã. Fica disponibilizado no portal da Central de Notícias e as rádios baixam os blocos e veiculam a partir das 11h30 da manhã. Tem rádio que veicula de meio-dia a meio-dia e 30, é o maior grupo de rádios. Tem o outro grupo de rádios que veicula de meio-dia e 30 até às 13 horas, mas tem rádio que veicula a partir das 3 horas da tarde e outras rádios veiculam meio-dia e faz uma reprisa novamente o jornal a partir das 5 da tarde e até 6 horas da tarde. Portanto, fica a critério de cada um de vocês escolher o horário, a brecha na grade da programação da emissora de vocês para a veiculação desse jornal. Já são mais de 230 emissoras de rádio que veiculam o nosso jornal e nós queremos agradecer a confiança dos diretores, né, que baixam o jornal, veiculam, já sabem que o conteúdo não vai criar nenhum problema, não nos envolvemos com política partidária, e principalmente com questões políticas locais, né, para que não crie nenhum problema para as emissoras. A nível de estado também, nem a nível nacional, nós nos limitamos apenas a noticiar os fatos sem muita opinião a respeito disso. Quando nós fazemos algum comentário, é simplesmente para completar alguma informação, mas sem tendência política partidária. Portanto, nós vamos continuar nessa linha para vocês. Um outro assunto que eu estou aqui ansioso, além do lançamento do Jornal da Manhã, que deve entrar, já estamos nos organizando para ver se a gente entra ao vivo com o Jornal da Manhã a partir das 7 horas da manhã. Será um jornal um pouco mais solto, um pouco mais dinâmico, com a participação de repórteres ao vivo. Para isso nós estamos conversando com muitos repórteres de todas as regiões do Maranhão, o nosso repórter Nildo Costa, lá de Brasília, o nosso repórter Paulo Otaran, que é o apresentador da Voz do Brasil e é o nosso correspondente na capital federal. Portanto, a gente não está fraco não, né? Estamos trazendo aí Paulo Otaran e Nildo Costa, direto de Brasília, cobrindo a Câmara Federal, o Senado Federal e também o Palácio do Planalto. A Central de Notícias vai ter uma mesa junto com as grandes emissoras de rádio e de televisão dentro do Palácio do Planalto. Já tem lá a nossa mesinha reservada, nossos repórteres credenciados, né, para fazer as coberturas dentro do Palácio, lá na antessala lá do presidente Jair Bolsonaro. A gente está acompanhando tudo isso em tempo real lá. E a ideia é passar essas informações de primeira mão para os nossos internautas, as pessoas que vão acompanhar tanto no Facebook quanto no YouTube, no nosso canal Central de Notícias Oficial, quanto você pode conectar o seu YouTube também, a maioria das pessoas já tem, na sua Smart TV em casa, e você assiste a nossa programação a hora que você quiser. O Jornal Central vai estar lá à sua disposição, o Jornal da Manhã que nós vamos lançar também vai estar lá à sua disposição para você assistir na hora que você quiser, além do seu telefone, né? Seu smartphone que você pode baixar em qualquer lugar, né? Mas uma coisa que eu quero conversar com vocês e um assunto que me chama muita atenção é com relação a conta de energia das emissoras de rádio. A Central de Notícias quer dar uma
pequena parcela de colaboração para reduzir os custos com a energia. Nós sabemos que é uma preocupação dos diretores de rádio, de um modo geral, com a conta de luz todo mês. Né? Tem rádio aí que chega a pagar R$2.000 de conta de energia elétrica todo mês. Nós estamos conversando com um representante de uma empresa que está se instalando no Maranhão, mais especificamente aqui na região de Chapadinha. É uma grande empresa, o proprietário dela, um dos diretores, é um austríaco, ele é da Áustria, já veio ao Brasil, veio ao Maranhão, veio nos visitar aqui na Central de Notícias e nós estamos discutindo um plano para que nós possamos incluir todas as rádios parceiras da Central de Notícias no sistema de energia solar, né? Não preciso explicar muitos detalhes, porque todo mundo já conhece como é que funciona o sistema de energia solar. O que nós queremos facilitar é conseguindo, junto à empresa, um bônus, né? E aí isso vai ser negociado de empresa para empresa, de cada rádio, negociado cada caso com cada rádio, um bônus em troca de propaganda para a empresa, né? Por exemplo, se a instalação da energia solar na sua rádio vai custar em torno de 25 ou 30 mil reais, né? Vai ver que a gente consiga aí um bônus de 5 mil reais ou de 10 mil reais em troca de propaganda na sua própria rádio. A rádio não vai pagar nada, vai ganhar esse bônus e aí vão ter as facilidades para o financiamento. A ideia que nós discutimos aqui com o austríaco, Dr. Joseph, que é um austríaco, que é o proprietário da empresa, é de tornar a conta de luz, por exemplo, se você gasta hoje por uma média de R$800, por exemplo, na sua conta de energia da sua rádio, nós vamos tentar fazer com que seja feito um parcelamento de um financiamento bancário, onde a própria empresa vai assessorar para você conseguir esse financiamento junto ao banco que você tenha mais acesso, né? E aí nós transformarmos o valor aproximado da sua conta de energia num financiamento bancário. Aí você, dentro de 2, 3 ou 4 anos, termina de pagar esse financiamento e você tem energia elétrica por mais 30 anos. São 30 anos de garantia do sistema, né, para você, e você vai passar aí uns 2 ou 3 anos pagando uma conta de um financiamento de uma coisa que vai ficar para você durante 30 anos com garantia de 30 anos. Portanto, essa é uma grande novidade que nós estamos discutindo aqui para prestarmos um melhor serviço para as emissoras de rádio e contribuir também para que elas tenham bastante sucesso e consigam reduzir aí os seus gastos com energia elétrica. Nós temos um outro assunto, mas esse assunto eu vou deixar para amanhã. Você vai nos acompanhar aqui amanhã, nesse mesmo horário, se possível um pouquinho mais cedo. Nós vamos estar ao vivo para falar do nosso departamento comercial, né? O departamento comercial que está sendo já estruturado e desenvolvido por uma empresa de tecnologia. Nós vamos ter, se Deus quiser, um dos departamentos comerciais mais modernos do Brasil, que vai permitir com que qualquer pessoa que queira anunciar em qualquer rádio do estado do Maranhão, acesse apenas o aplicativo da Central de Notícias, vá lá na cidade, escolha a rádio, faça o seu plano de mídia, faça o pagamento e o pagamento vai cair direto na sua conta. Nós queremos fazer com que as rádios ganhem dinheiro até para tocar música. Esse é um dos nossos desafios com o programa que está sendo desenvolvido aqui pela Central de Notícias. É um custo alto, mas nós parcelamos aí em 2 anos, estamos desenvolvendo isso, e no programa, na nossa conversa diária de amanhã, eu vou estar trazendo mais detalhes, se possível, a gente já mostrando algumas coisas que já estão sendo desenvolvidas para você entender melhor como é que vai funcionar o nosso departamento comercial. Temos também a parceria com o Sebrae do Maranhão, né? Com o Sebrae, se possível, nós vamos apresentar aí uma proposta também a nível nacional
e nós vamos também trazer novidades com o Sebrae Maranhão, principalmente voltado para os nossos repórteres, colaboradores que estão em todas as regiões do Maranhão. Vamos deixar de conversa por hoje, vamos chamar o Jornal Central hoje, que está muito bom. Nós vamos trazer informações a respeito aí das mudanças no preço da gasolina, né? Algumas alterações que estão sendo feitas em alguns estados, tem estado que vai baixar, vamos saber se o Maranhão vai baixar ou não. Teve uma operação aí também, uma operação policial envolvendo 4 estados, nós vamos trazer detalhes aqui no Jornal Central. Tudo bem? Fechado? Nós voltamos depois do Jornal Central com mais informações para você. A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Operação combate fraudes e sonegação fiscal no Maranhão e mais 4 estados. Órgão anuncia investimentos de R$8 milhões em 9 municípios maranhenses. Mais de 20 academias podem ser interditadas na região metropolitana de São Luís. Saiba como tirar a segunda via do CPF pela internet. E o Sampaio Correia enfrenta hoje o Santa Cruz do Estádio Castelão. Estadual Jornal Central desta quinta-feira, dia 18 de julho de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Tereza Cristina. Nessa quinta-feira, tempo nublado com pancadas de chuva isolada no leste do Maranhão. Em São Luís, o dia segue parcialmente nublado e continua a previsão de tempestades no período da tarde. A temperatura na capital pode variar entre os 24 e 33 graus. Na cidade de Imperatriz, dia parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. A sensação térmica na região hoje pode atingir máxima de 35 graus. Assim como na capital, tem previsão de tempestades à tarde, inclusive à noite, na cidade de Godofredo Viana. Previsão de chuva mais forte à tarde, mas à noite também podem ocorrer pancadas isoladas. Tempestades esparsas à tarde na região de Governador Newton Belo. Dia bem ensolarado nas cidades de Gonçalves Dias, Governador Acha e em Governador Edson Lobão. A sexta-feira deve ser de chuva no litoral do Maranhão e nas demais áreas, tempo firme. Plantão policial. As secretarias de Estado da Fazenda do Maranhão, Ceará, Piauí e Tocantins realizam uma operação nesta quinta-feira contra empresas fantasmas. A operação visa cumprir mandados de busca, apreensão e prisão de membros de uma organização criminosa especializada em fraudes tributárias e sonegação de impostos decorrentes de escoamento e comercialização de grãos, principalmente provenientes de municípios do sul do estado. As ações estão acontecendo de forma simultânea e integrada com a Operação Walking Dead, realizada pela Polícia Civil do Tocantins, assim batizada por ter sido identificado a utilização de dados de pessoas já falecidas na criação de empresas fantasmas integrantes do esquema criminoso. Já foram identificados os suspeitos de praticar um assalto a uma van que matou uma jovem de apenas 18 anos na região metropolitana de São Luís. As informações com a repórter Taliana Luiz. A Polícia Civil já identificou os 2 suspeitos de terem assaltado os passageiros de uma van em São José de Ribamar no último dia 10 de julho, que culminou com a morte da jovem Micaele Rodrigues, de 18 anos. Segundo a polícia, 4 testemunhas já foram ouvidas, levando a polícia a descobrir a identidade dos suspeitos.
Ainda segundo a polícia, eles têm passagens por diversos crimes como roubo, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e foram postos em liberdade há alguns meses. Sobre a queda que levou a jovem a óbito, a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, pois segundo testemunhas, os assaltantes estavam armados com 2 facas no momento do assalto. Um dos criminosos teria apontado uma faca para o motorista da van, enquanto o outro apontou a faca para Micaele. Em desespero, a jovem jogou o celular e a bolsa pela janela e depois se jogou. Em depoimentos, a polícia confirmou que os assaltantes entraram na van no bairro Forquilha e anunciaram o assalto na altura da Vila Sarney Filho, na estrada de Ribamar. A polícia não divulgou o nome dos suspeitos para não atrapalhar nas investigações. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. Na região de Itapecuru-Mirim, um homem foi preso em cumprimento a 2 mandados de prisão pelo crime de estupro. Mais detalhes com o nosso colaborador, Cristiano Dias. Ação conjunta entre a Delegacia Especial da Mulher de Itapecuru-Mirim e a Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Piauí resultou na prisão de foragido da Justiça, Francimilton Pereira dos Santos, vulgo velho, de 32 anos, ocorrido na manhã da última terça-feira. Em desfavor de Francimilton, a mesma pesava 2 mandados de prisão preventiva, ambos pelo crime de estupro, conforme o artigo 213 do Código Penal Brasileiro. Um proveniente da comarca de São Luís e outro da comarca de Itapecuru-Mirim. A ação foi coordenada pela delegada doutora Tainara Mendes Cunha, onde contou com assessoramento pela qual foi coordenado pelo delegado Gabriel Neves, no sentido de localizar o paradeiro do foragido Francimilton, que estava homiziado em Teresina. Imediatamente após o contato feito com as equipes da DEPOL, da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, foram iniciadas as diligências pelas equipes piauenses que lograram êxito em localizar Francimilton. De acordo com as informações, o Francimilton, conhecido popularmente como Velho, será encaminhado para o Maranhão, onde ficará custodiado à disposição da Justiça. Com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias, Central de Notícias. No próximo bloco, mais de 20 academias podem ser interditadas no Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Direto da Assembleia. Para dar assistência adequada aos idosos desaparecidos e a seus familiares, o deputado Neto Evangelista propôs uma alteração na legislação, determinando a busca imediata em caso de desaparecimento de pessoa da terceira idade. Imagina você ter uma pessoa idosa, um ente querido, que desaparece, ter que esperar 24 horas para o sistema de segurança iniciar a busca. Com essa lei aprovada, a busca agora é de forma imediata. Sempre tem um pequeno negócio esperando a sua visita. Na sua rua, no seu bairro, na esquina. Tudo o que precisa está perto de você. Os pequenos negócios movimentam nossa economia, abrem portas para empregos e ajudam o país a crescer. Comprar do pequeno negócio é um ato transformador, que torna o dia a dia mais simples, cria oportunidades e faz da sua comunidade um lugar melhor para viver. Eu sou Regina Vieira. Eu sou Aline Maracaípe. Nós somos do Sebrae Maranhão e apoiamos esse movimento. Movimento Compre do Pequeno Negócio. No dia 5 de outubro, priorize os pequenos negócios na hora de fazer suas compras. Esse negócio também é seu. Com uma política de parto normal e humanizado, a Maternidade Estadual Benedito Leite realizou a 8ª roda de gestantes, com o intuito de orientar as e também o pós. E ali a gente vai trabalhando as fases do trabalho de parto, vai orientando as fisioterapias, o modo de respirar, o modo de como os exercícios para que ela possa passar naturalmente por esse processo fisiológico do parto. Gilmara está gestante de 32 semanas e falou que se sente mais segura depois de participar das rodas de gestante. Principalmente quando a mãe de primeira viagem tem toda aquela questão de ansiedade, enfim, entre outras coisas. E quando você tem conhecimento, você se sente um pouco mais segura, né? Para que quando vier para a maternidade ter aquele neném, né? Pelo menos saber mais ou menos como é que aonde é que a gente está entrando, né? Em qual processo que a gente está entrando, enfim.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. A polícia prendeu na tarde desta quarta-feira Lucas Santos Costa, de 20 anos, suspeito de ter assassinado por estrangulamento o jovem Bruno Rafael, de 23 anos, encontrado morto no dia 24 de junho deste ano. O corpo da vítima foi encontrado por familiares escondido embaixo de uma caixa d'água na casa onde ele morava. Segundo familiares, Lucas estava morando na casa da vítima de favor há cerca de um mês. O suspeito não tem antecedentes criminais e a família de Bruno afirmou que não sabia nada sobre a vida dele. Lucas Santos Costa foi preso em uma pousada em Santa Inês e está sendo trazido para São Luís, onde vai prestar depoimento à polícia. Mais de 20 academias podem ser interditadas no Maranhão. Vamos saber o porquê na matéria de Dalciana Castro. O Conselho Regional de Educação Física da 15ª Região, que fiscaliza academias dos estados do Piauí e Maranhão, apresentou ao Ministério Público do Maranhão uma denúncia que aponta irregularidades em academias de São Luís, Paço do Lumiar e São José de Ribamar. Na denúncia, foram relatadas a falta de registro junto ao órgão fiscalizador, alvará de funcionamento e atestado sanitário de 22 academias. A partir desses dados, o MP ajuizou uma ação civil pública solicitando a interdição das academias, como explica o promotor de justiça Carlos Augusto da Silva Oliveira. Ao longo dos últimos anos, vem fazendo um trabalho de fiscalização e autuação dessas academias por diversas irregularidades, que vão desde a falta de um profissional responsável, como a própria incompatibilidade das instalações físicas e dos equipamentos que são oferecidos aos consumidores. A promotoria resolveu intervir na questão e promoveu essa ação. E estamos aguardando a decisão de tutela antecipatória para interditar esses estabelecimentos. Além da interdição, foi solicitada também uma audiência de conciliação entre as partes. A lista completa com os nomes das academias irregulares pode ser conferida no site www.mpma.mp.br. Na cidade de Itapecuru-Mirim, o Ministério Público suspendeu uma licitação para a realização de festas na região. Foi suspenso por uma liminar um processo licitatório na modalidade tomada de preços do município maranhense de Itapecuru-Mirim. O objetivo era contratar empresas para a realização de festas promovidas pela Secretaria de Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo do município. A impossibilidade de acesso ao edital da licitação levou o Ministério Público do Maranhão a ajuizar uma ação civil pública. O valor estimado do processo licitatório é de mais de R$584 mil. O município de Itapecuru-Mirim terá que apresentar em 5 dias, a contar da data da decisão judicial, a cópia integral do processo de licitação para análise. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. 9 municípios do Maranhão receberão investimentos de R$8 milhões para pavimentação de ruas, recuperação de estradas vicinais e estruturação de atividades de pequenos produtores. Vamos saber quais municípios serão esses na matéria de Rosa Amélia de Abreu. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, vai investir cerca de R$8 milhões no Maranhão em pavimentação de ruas, recuperação de estradas vicinais e estruturação de atividades de pequenos produtores. A companhia também investiu mais de R$2 milhões em equipamentos de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar no estado do Maranhão. O objetivo da Codevasf é facilitar o escoamento da produção do pequeno agricultor rural, além de melhorar a mobilidade nos municípios maranhenses, beneficiando centenas de famílias. As obras serão realizadas em São Bernardo, Buritirana, Loreto, Bom Lugar e Fortaleza dos Nogueiras, Campestres e Nina Rodrigues. Já os municípios de Vitória do Mearim e de Formosa da Serra Negra vão receber investimentos para a estruturação de uma praça do produtor e na construção de um mercado público municipal. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Em instantes aqui no Jornal Central, a Assembleia Legislativa do Maranhão inicia recesso parlamentar. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. – 90 viaturas foram entregues para reforçar o trabalho desenvolvido pela Polícia do Maranhão. 45 vão compor o quadro de veículos da Polícia Civil e a outra metade vai para a Polícia Militar. Incremento na capital e principalmente no interior. E essas viaturas vão para lá, dar o apoio total aos nossos colegas, porque são viaturas que nós temos de melhor. A capacidade delas é forte, são picapes L200 Triton, prontas para intervenção policial, já como viatura. Já são mais de 1.100 novas viaturas entregues, um combate à criminalidade, um reforço na segurança. Uma polícia próxima de todas as cidades do nosso estado. Hoje, 65 municípios estão sendo diretamente alcançados pela entrega de viaturas da Polícia Civil e da Polícia Militar, portanto, um passo a mais na afirmação de uma política eficiente de segurança pública no Maranhão. Sempre tem um pequeno negócio esperando a sua visita. Na sua rua, no seu bairro, na esquina. Tudo o que precisa está perto de você. Os pequenos negócios movimentam nossa economia, abrem portas para empregos e ajudam o país a crescer. Comprar do pequeno negócio é um ato transformador, que torna o dia a dia mais simples, cria oportunidades e faz da sua comunidade um lugar melhor para viver. Eu sou Regina Vieira. Eu sou Aline Maracaípe. Nós somos do Sebrae Maranhão e apoiamos esse movimento. Movimento Compre do Pequeno Negócio. No dia 5 de outubro, priorize os pequenos negócios na hora de fazer suas compras. Esse negócio também é seu. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Acontece na cidade de Barra do Corda a Assembleia Geral do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Mearim. Quem tem as informações é o nosso correspondente Astrogildo Melo. Nossa reportagem veio onde está acontecendo em Barra do Corda a Assembleia Geral do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Mearim. A Assembleia está acontecendo no prédio do IEMA e a gente vai conversar com a Rebeca Matos, que é supervisora de gestão participativa da SEMA, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Nesse dia 18 e 19 de julho está acontecendo aqui na cidade de Barra do Corda a Assembleia Geral do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Mearim, que é um colegiado que discute as questões referentes aos recursos hídricos, e Barra do Corda, por ser uma cidade muito importante por ter o Rio Corda e o Rio Grajaú, foi escolhida para fazer essa assembleia hoje. Além disso, a gente vai discutir outros assuntos também relacionados à bacia hidrográfica do Rio Mearim, como a barragem do Rio Flores, e ainda esse ano vai acontecer a eleição para os membros dos novos comitês. A gente vai discutir o edital para poder realizar essa eleição, e até o final do ano vão ser eleitos novos membros. A gente até convida os ouvintes que habitam nessa região do Mearim, da bacia hidrográfica do Rio Mearim, que são usuários de água, que fazem parte do poder público e sociedade civil organizada, para poder participar junto com a gente desse colegiado, que é muito importante para decidir assuntos deliberativos e normativos dentro da bacia do Rio Mearim. Como você analisa hoje a realidade da manutenção das bacias, das fontes de águas? Como a população responde a tudo isso? Dentre os estados do Nordeste, o Maranhão é um estado bem abençoado, posso dizer assim, em relação à água, mas está havendo muito mau uso. A gente precisa ter uma educação ambiental mais efetiva para as pessoas não desperdiçarem, fazerem o uso racional dos nossos recursos hídricos. De Barra do Corda, Astrogildo Melo. Política. A Assembleia Legislativa do Maranhão inicia recesso parlamentar. Na matéria de Ronald II, vamos entender como funciona esse recesso. Do plenário, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, fez o anúncio sobre a comissão de recesso parlamentar deste ano. O recesso parlamentar é um momento onde nós apenas suspendemos as sessões ordinárias. Os deputados e as deputadas voltam para suas bases e neste período ficam se dedicando a outra parte importante da atividade parlamentar, que é
a visita às bases, esse contato, que ele é essencial para que nós possamos exercer com mais eficiência os mandatos conferidos pelo povo do Maranhão. Durante esse período do mês de julho, os parlamentares serão responsáveis por resolver questões administrativas inadiáveis que podem surgir durante o recesso. Responde pela Assembleia uma comissão de recesso, que tem a função de votar, deliberar sobre prorrogação de licença de parlamentares e votar algum caso, alguma situação que requer urgência ou requer uma decisão imediata. A comissão é composta por 5 parlamentares: Neto Evangelista, do DEM, Ricardo Rios, do PDT, Wendel Lages, do PMN, doutora Helena do Ailib, do Solidariedade, e Wellington do Curso, do PSDB. A indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada nos Estados Unidos repercute no Senado. Luciana Castro. Sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, antecipou que a decisão final será do plenário, caso a indicação seja confirmada. O presidente tem que decidir se irá indicar e, como presidente do Senado, eu vou receber a mensagem, encaminhar para a Comissão de Relações Exteriores e os senadores irão na comissão fazer essa sabatina e o plenário vai decidir. Não cabe ao Senado restringir uma indicação do presidente da República. Em discurso na Argentina, o presidente Bolsonaro mencionou o zelo nas indicações das embaixadas, sem citar o filho. O nosso bloco deve concentrar-se em 3 áreas: as negociações externas, com grande apoio do meu ministro das Relações Exteriores, no zelo das indicações das embaixadas, também sem mais o viés ideológico do passado. E quem sabe um grande embaixador nos Estados Unidos brevemente. Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, confirmou apoio a Eduardo Bolsonaro em Washington. Sim, eu acho que seria um excelente nome, se for realmente a decisão do presidente. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro tem todas as condições de ajudar a construir uma parceria efetiva com os Estados Unidos, que é uma das nossas prioridades. O senador Eduardo Girão, do Podemos, alertou que a indicação do filho do presidente da República corre o risco de ser rejeitada. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns senadores que estão incomodados com esse procedimento, então são muitos pré-requisitos que tem para uma formação para ser um embaixador. Eu acho que a imagem que passa não é uma imagem positiva. O filho do presidente sendo embaixador em qualquer país, de qualquer presidente. Se confirmada, a indicação do filho de Bolsonaro será submetida à Comissão de Relações Exteriores e ao plenário do Senado. Os cursos de graduação e pós-graduação à distância da Uninter combinam o que tem de mais moderno em tecnologia digital com o melhor conteúdo. Inscreva-se em uninter.com, o maior centro universitário do Brasil. Uninter.com. De Brasília, Luciana Castro. No próximo bloco, saiba como tirar a segunda via do CPF pela internet. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Com uma política de parto normal e humanizado, a Maternidade Estadual Benedito Leite realizou a 8ª roda de gestantes, com o intuito de orientar as futuras mamães para o pré-parto, para o momento do parto e também o pós. E ali a gente vai trabalhando as fases do trabalho de parto, vai orientando as fisioterapias, o modo de respirar, o modo de como os exercícios para que ela possa passar naturalmente por esse processo fisiológico do parto. Gilmara está gestante de 32 semanas e falou que se sente mais segura depois de participar das rodas de gestante. Principalmente quando a mãe de primeira viagem tem toda aquela questão de ansiedade, enfim, entre outras coisas. E quando você tem conhecimento, você se sente um pouco mais segura, né? Para que quando vier para a maternidade ter aquele neném, né? Pelo menos saber mais ou menos como é que aonde é que a gente está entrando, né? Em qual processo que a gente está entrando, enfim. – 90 viaturas foram entregues para reforçar o trabalho desenvolvido pela Polícia do Maranhão. 45 vão compor o quadro de veículos da Polícia Civil e a outra metade vai para a Polícia Militar. Incremento na capital e principalmente no interior. E essas viaturas vão para lá, dar o apoio total aos nossos colegas, porque são viaturas que nós temos de melhor. A capacidade delas é forte, são picapes L200 Triton, prontas para intervenção policial, já como viatura. Já são mais de 1.100 novas viaturas entregues, um combate à criminalidade, um reforço na segurança. Uma polícia próxima,
de todas as cidades do nosso estado. Hoje, 65 municípios estão sendo diretamente alcançados pela entrega de viaturas da Polícia Civil e da Polícia Militar, portanto, um passo a mais na afirmação de uma política eficiente de segurança pública no Maranhão. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Loterias. Mega Sena acumulada pode pagar prêmio de mais de 20 milhões de reais. Suzete Caldeirão. O concurso 2170 da Mega Sena não teve acertadores nos 6 números da extração desta quarta-feira, dia 17. Os números sorteados foram 10, 21, 24, 36, 38 e 51. O prêmio ficou acumulado para o sorteio do concurso 2171, que ocorre no sábado, dia 20. A estimativa é que o prêmio seja de 22 milhões de reais. A Quina teve 79 apostas ganhadoras, com 29 mil reais e 97 centavos para cada uma delas. A quadra registrou 3.749 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma delas R$ 695,90. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Suzete Caldeirão. A Receita Federal já está disponibilizando a impressão da segunda via do CPF pela internet. Vamos saber como na matéria de Rosamélia de Abreu. A partir de agora, o declarante de imposto de renda à pessoa física pode gerar seu comprovante de CPF pela internet. No site da Receita Federal está disponível o serviço Segunda Via do Comprovante de Inscrição no CPF. O endereço na internet é www.receita.economia.gov.br. Para obter a segunda via do documento, basta preencher os dados solicitados no formulário eletrônico e informar o número do recibo da última declaração do imposto de renda à pessoa física, entregue nos 2 últimos exercícios. O serviço é gratuito, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o contribuinte pode gerar a segunda via do documento quantas vezes forem necessárias. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. Esporte. Flamengo e Palmeiras são desclassificados da Copa do Brasil. Bruno Mendes. Na noite desta quarta-feira, muita emoção com a definição das semifinais da Copa do Brasil 2019. No Estádio Independência, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 2-0, com gol de Casares e Patrick, mas não levou a classificação, isso porque na primeira partida perdeu por 3-0. O Cruzeiro vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre, que no tempo normal venceu o Palmeiras por 1-0, repetindo o placar do jogo de ida. Nos pênaltis, o Colorado levou a melhor e venceu por 5-4. Na outra semifinal, o Grêmio foi até a Fonte Nova em Salvador e bateu o Bahia por 1-0 com gol de Alisson e vai enfrentar o Atlético Paranaense, que enfrentou 70 mil torcedores no Maracanã, conseguiu um empate com o Flamengo em 1-1, levou o jogo para os pênaltis e venceu por 3-1. Portanto, teremos Grêmio Atlético Paranaense, Cruzeiro e Internacional de Porto Alegre. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Não deixe de acessar o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá! Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Direto da Assembleia. Com o objetivo de coibir o assédio sexual contra mulheres no transporte coletivo maranhense, o deputado Adriano propôs na Assembleia a criação de um programa com ações voltadas para o tema. Pensando no bem-estar da mulher que utiliza o transporte público, aprovei aqui nesta casa uma lei que combate o assédio sexual.
Esta lei visa identificar e punir o infrator. Assembleia Legislativa do Maranhão. – 90 viaturas foram entregues para reforçar o trabalho desenvolvido pela Polícia do Maranhão. 45 vão compor o quadro de veículos da Polícia Civil e a outra metade vai para a Polícia Militar. Incremento na capital e principalmente no interior. E essas viaturas vão para lá, dar o apoio total aos nossos colegas, porque são viaturas que nós temos de melhor. A capacidade delas é forte, são picapes L200 Triton, prontas para intervenção policial, já como viatura. Já são mais de 1.100 novas viaturas entregues, um combate à criminalidade, um reforço na segurança. Uma polícia próxima de todas as cidades do nosso estado. Hoje, 65 municípios estão sendo diretamente alcançados pela entrega de viaturas da Polícia Civil e da Polícia Militar, portanto, um passo a mais na afirmação de uma política eficiente de segurança pública no Maranhão. Sempre tem um pequeno negócio esperando a sua visita. Na sua rua, no seu bairro, na esquina. Tudo o que precisa está perto de você. Os pequenos negócios movimentam nossa economia, abrem portas para empregos e ajudam o país a crescer. Comprar do pequeno negócio é um ato transformador, que torna o dia a dia mais simples, cria oportunidades e faz da sua comunidade um lugar melhor para viver. Eu sou Regina Vieira. Eu sou Aline Maracaípe. Nós somos do Sebrae Maranhão e apoiamos esse movimento. Movimento Compre do Pequeno Negócio. No dia 5 de outubro, priorize os pequenos negócios na hora de fazer suas compras. Esse negócio também é seu. Bem, gente, estamos de volta ao vivo, direto aqui da sede da Central de Notícias em São Luís, depois da apresentação do Jornal Central, ainda não totalmente ao vivo, né? Está pré-gravado, mas você acompanhou aí, teve a oportunidade. Obrigado a você que está nos acompanhando, tanto pelo Facebook, né? Vamos dar um abraço aí para Anne Priscila, lá da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, a Darlene Passos, que fez parte durante algum tempo, ou ainda deve fazer parte da Secretaria de Cultura do município de São Luís, a nossa parceira, nossa colega aqui que atende o pessoal na área do departamento comercial, Janaína, acompanhando também ao vivo, o grande Zé Maria da Abraço, né, que é diretor da Abraço, também acompanhando e é um grande parceiro nosso aqui, está sempre conosco aqui na Central de Notícia. Portanto, nosso muito obrigado, né, pelo carinho da audiência. E amanhã nós vamos estar de volta nesse nosso bate-papo, trazendo também mais informações para você e nós vamos trazer mais detalhes a respeito do projeto para a instalação de energia solar em todas as emissoras de rádio do Maranhão. E na sequência, provavelmente na segunda-feira, nós vamos conversar mais detalhadamente a respeito do departamento comercial, de como está sendo desenvolvido o departamento comercial da Central de Notícias para vender comerciais para todas as emissoras de rádios parceiras da Central de Notícias. Eu queria só, antes de encerrar aqui, pedir para vocês não esquecerem de ir lá no nosso canal do YouTube, é só você colocar lá Central de Notícias Oficial. Se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem, comentem as nossas matérias, né? Lá nós já temos matérias do repórter Nildo Costa, direto de Brasília, nós temos do Tom Andrade, nós temos de diversos outros repórteres aí do interior do Maranhão. Estamos preparando todos os nossos repórteres para que eles possam ir treinando para a participação ao vivo, quando entrarmos com nossa programação ao vivo. O nosso desafio é muito grande, entrar com 18 horas por dia
de programação ao vivo, com todos os bastidores da Central de Notícias e com todos os repórteres espalhados por todas as regiões do estado do Maranhão. É um grande desafio, mas eu quero contar com vocês, espero que vocês estejam conosco, nos acompanhem, porque quando se tratar de informação em tempo real, vai ser com a Central de Notícias. E você vai poder nos acompanhar aí no seu celular, né? No seu aparelho de celular, ou então na sua Smart TV em casa, né? Coloque lá, se inscreva no nosso canal para você receber as nossas notificações na hora que entrarmos com alguma publicação nova, tá certo? Não deixe de se inscrever e principalmente compartilhar com os amigos. Pode compartilhar nos grupos de WhatsApp, pode compartilhar nos grupos de Facebook, isso vai nos ajudar bastante. Portanto, muito obrigado pelo seu carinho, da sua audiência, por estar nos acompanhando e até amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Até lá!